Bom, nesse vídeo vamos entender como surgiu a Primeira República no Brasil e como funcionava a política nesse período. Quem podia participar da vida política e quais grupos se revoltaram contra esse sistema, basicamente. Bom, nesse vídeo vamos entender como surgiu a Primeira República no Brasil. Então, a Primeira República ela começou em 1889 com a proclamação da República. O Marechal Deodoro da Fonseca liderou um movimento militar que derrubou a monarquia, então, de Dom Pedro II. Apesar da importância desse acontecimento, a população teve pouca participação na mudança, que foi organizada principalmente por militares e membros da elite. Então, a primeira, embora a República prometesse mais participação política, a cidadania era bastante limitada. Apenas homens alfabetizados maiores de 21 anos podiam votar. Mulheres, analfabetos e outros grupos eram basicamente excluídos. Como a maioria da população era analfabeta, milhões de brasileiros ficaram sem participação política e ficaram tipo na dúvida. O que eu posso fazer, já que nenhum desses desses candidatos vão se identificar com o que eu passo e com quem eu sinto. Os primeiros anos da República ficaram conhecidos como República da Espada, porque os presidentes eles eram basicamente militares nesse período. Primeiro governou Deodoro da Fonseca e depois, então, Floriano Peixoto. Nesse período, basicamente, os militares tentaram consolidar um novo regime, mas continuaram governando de forma centralizada. Então, eles tentaram impor um novo regime diferente, só que nesse novo regime eles não conseguiram tirar essa ideia centralizada do governo do Brasil. A política dos governadores foi criada para manter a estabilidade política. Os governadores apoiavam o presidente e recebiam apoio em troca. Nas regiões rurais, os coronéis controlavam os eleitores por meio do voto de cabestro, reduzindo então a liberdade das eleições. A política do café com leite representava a influência de São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. Os presidentes geralmente eram escolhidos entre políticos desses estados, fortalecendo as elites econômicas ligadas à produção de café e agropecuária. Desculpa aí a dicção. E aí, nem todos aceitaram esse sistema político. Durante a Primeira República, diversos grupos da sociedade se revoltaram contra as desigualdades, a falta de participação da política e as ações do governo. A Guerra de Canudos, ocorrida na Bahia, reuniu sertanejos liderados por Antônio Conselheiro e terminou com uma forte repressão militar. A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro em 1904, quando parte da população protestou contra a vacinação obrigatória e as reformas urbanas. Já a revolta da Chibata foi liderada por marinheiros que exigiam o fim dos castigos físicos na Marinha. Outro conflito importante foi a Guerra do Contestado no sul do Brasil, envolvendo disputas por terras e também questões sociais. Essas revoltas mostraram que muitos brasileiros estavam insatisfeitos com a forma como o país era governado. Então, basicamente, concluímos que a Primeira República trouxe mudanças importantes para o Brasil, mas não garantiu democracia para todos. O poder permaneceu concentrado nas mãos das elites. Muitos cidadãos foram excluídos da participação política e diversas revoltas demonstraram a insatisfação popular. Esse período ajuda a entender os desafios da construção da democracia brasileira. Muito obrigado por ver esse vídeo, espero que goste, Léo. E bora lá, né? Tem que viver a vida.